A paz de Deus, irmão Antônio. Tudo bem com o irmão? Tudo bem com a família, irmão? Então, irmão, a respeito do vídeo, que o irmão mandou para mim, eu fiz um comentário ali de boa mente, Eu fiz ali uma reflexão e eu disse assim que foi muito bonito as palavras, Mas se ele tivesse colocado Deus, exaltado, falado ali da vida eterna, teria ficado mais completo, Ele exaltou, ele falou muito bonito, mas somente na vida terrena, E o irmão fez um comentário comigo, dizendo que nós não devemos julgar, não devemos julgar, porque quem julga é só Deus e Jesus, não é isso? Não, meu querido, eu acho que o irmão não entendeu o sentido da palavra, Esta palavra, irmão, de julgar, ela tem sentido duplo, entendeu? E o irmão pegou como se eu estivesse fazendo um juízo temerário, Eu estivesse fazendo um juízo, um julgamento, Onde traz uma condenação, Ou uma absolvição. Não, irmão. Quem condena e absolve, É só o justo juiz, Jesus, Jesus é que vem para julgar. Não, meu querido. Eu falei no outro sentido. Essa palavra tem dois sentidos. Então, esse julgar que a Bíblia fala que nós podemos, tem esse direito de conversar, de opinar uma opinião, falar para o irmão a verdade, isso também dá o nome de julgar, tá certo? Então, esse julgar é o mesmo que examinar, é o mesmo que analisar, é o mesmo que refletir o certo do errado. Somente isso, meu querido, tá bom? Para não ficar só nas minhas palavras, para que o irmão possa aí ter um respaldo bíblico, Então vamos ver aqui em Ezequiel, capítulo 3, lá diz ali, o atalaia de Israel. Então disse Deus: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Tá vendo? Tá vendo, meu querido? Aí diz aqui, mas se avisares o ímpio e ele não se converter, quer dizer, ele não mudar, da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Tá vendo a responsabilidade de nós falarmos e comentarmos a verdade, Não julgar ou condenar como juízo final, não, mas no sentido de julgar o que é certo e o que é errado, diz aqui, e não somente o ímpio, se uma pessoa aí que não é crente, nós estamos aqui como luz do mundo, nós temos que falar a verdade para ele. Na verdade, nós estamos julgando ele no sentido de porque estamos falando ele a verdade para tirar ele do erro, Isso dá o nome também de julgar. E também os nossos irmãos. Nós temos esse direito. Se eu errar, o irmão pode falar comigo. Se o irmão errar, vice-versa. Eu posso também dar um conselho para o irmão. E também dá o nome de julgar, Então aqui diz, semelhantemente quando o justo, tá vendo? O justo, lá falou do ímpio, agora falou do justo, do irmão, Se desviar da sua justiça, estiver praticando alguma coisa errada e fizer maldade, eu puser diante dele tropeço, diz o Senhor, e ele morrerá, Por quê? Se você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, E aí a sua justiça que ele fez antes não virão nem memória, Mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se você avisou ele,
visou o justo, visou o teu irmão, né? Para que o teu irmão não peque, e ele realmente não pecar, porque você avisou o teu irmão, certamente teu irmão viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma, tu ficou livre deste compromisso. Então, irmão, nesse sentido de julgar, é o sentido de aconselhar, de refletir o certo do errado, de comentar, tá? Não é no sentido que o irmão pensou de julgar. A gente sabe que juízo mesmo, o julgamento final é só Jesus, né? Coríntios capítulo 11, né? Para que o irmão possa entender bem o que é julgar. 1 Coríntios capítulo 11 diz assim: por causa disso é que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que até dormem espiritualmente, né? Por que dorme? Porque se nós nos julgássemos, tá vendo, irmão? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, tá vendo? Então, irmão, nós temos o direito de nos julgarmos a nós mesmos. Nós podemos fazer um julgamento em nós mesmos. O que é isso? Eu estando errado, o irmão tem o direito de me julgar. E eu tenho o direito de julgar o irmão. Mas não é julgar com o juízo final, viu, irmão? É que aqui tem duplo sentido. Tá bom, meu querido? 1 Coríntios capítulo 10, Paulo não tinha medo. Paulo até dava liberdade para ele ensinava as coisas, depois ele abria liberdade. Ó, eu quero que você julgue o que eu estou falando, para ver se eu estou falando certo ou errado. Então você pode ver, é um outro julgamento. 1 Coríntios capítulo 10, verso 15. Falo como a sábios, Paulo falando para a igreja. Julgai vós mesmos o que eu digo, o que eu estou falando. Vocês podem analisar, analisa, examina, reflete o que eu estou falando, julga aí se eu estou falando certo ou errado. Tá vendo, meu amado? Efésios capítulo 4 diz assim, ó: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, né? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, né? Então é o mesmo que julgar. Falar aqui no sentido de julgar é falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? Nós temos essa liberdade, né, de opinar assim as opiniões, de falar, saber. E muitas pessoas hoje entendem isso como que está fazendo julgamento, juízo, né? Muitas das vezes a pessoa está no erro e ele para poder pôr um basta na situação, ele fala, mas está escrito que não deve julgar, né? Quem me julga é só o Senhor. Não, mas ele usa aquele termo, né? Para que a pessoa não fala mais com ele. Ele não quer ouvir nada de ninguém, então ele usa, tá? Isso aí como uma saída de escape. Ele torce a verdade, né? Ninguém está julgando, estamos só falando a verdade. É diferente, né? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 13, né? Está escrito assim: julgai entre vós mesmos, né? É decente que uma mulher ore a Deus sem o véu? Julga entre vós mesmos, julgai entre vós. Então você está vendo? A palavra julgar né? No sentido de examinar, né? Examinai, analisa entre vós mesmos, faz uma reflexão entre vós mesmos. Então a palavra julgar é refletir, é examinar, é analisar, certo, meu querido? É decente, né? Analisar entre vós mesmos, refletir entre vós mesmos, né? Julgar entre vós mesmos. É certo uma mulher orar a Deus sem o véu? Aí depois ele encerra assim, ó: mas se alguém quiser ser contencioso, né? Que tem irmão que gosta de contender, né? Você quer ser contencioso, né? Nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus, né? Então, meu querido, julgar é falar a verdade, tá? Nós não podemos usar de hipocrisia, né?
falar um assunto com hipocrisia, né? Mas se falar a verdade, um conselho, comentar a respeito do que é certo e do que é errado, não, não. Ah, tá bom, meu querido? Isso aí não é. O irmão acho que entendeu errado aí a minha colocação. Tá bom, meu amado? Paz de Deus, irmão Antônio. Deus abençoe. Saúde a família.